Glória a Deus. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar ministrando a palavra, mais uma oportunidade de vida, de saúde. Apesar de tempos difíceis, a gente sabe que o Senhor anda à nossa frente. E assim, Ele vai nos guardando e nos livrando de todo mal. Amém? Os irmãos podem se assentar. Deus tem palavra de bênção para nós nessa noite. Amém? Quero convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios. Capítulo de número 9. Versículo de número 6. Aleluia, Jesus. Glória ao teu santo nome, Senhor. Santo e maravilhoso é, Senhor. Amém? Todos encontraram? Aqui a palavra de Deus nos diz que: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Amém? Glória ao santo nome do Senhor. O Senhor aqui nos chama para uma palavra de semeadura. E quando a gente quer colher alguma coisa, com certeza nós temos que plantar. Amém? E assim é, desde o início da criação da terra. Deus trouxe Adão, trouxe Eva e colocou-os no jardim. Mas, pela falta de obediência, o homem teve que lavrar a terra para o seu sustento, para o seu mantimento. E no lavrar a terra, o que tem que fazer? Para colher o sustento da terra, o mantimento da terra, tem que plantar. Então Adão teve que trabalhar, teve que plantar, lavrar a terra, plantar, semear, para poder colher e se sustentar. Amém? E aqui Deus nos traz essa palavra para que a gente entenda que tudo que nós queremos na nossa vida, nós temos que semear. Sendo na nossa vida conjugal, sendo na nossa vida familiar, sendo ministerial, sendo profissional, sendo financeira, em todas as áreas da nossa vida, Deus nos leva a semear. E aqui diz que o que semeia pouco, pouco ceifará. E o que semeia muito, muito colherá, em abundância colherá. Aqui essa palavra tem trazido para a ministração hoje da palavra de prosperidade, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. A Bíblia diz que se nós formos fiéis nos dízimos e nas ofertas, assim o Senhor é conosco. Assim Ele repreende o devorador, o consumidor, o destruidor, nos guardando, nos livrando e prosperando as nossas vidas. Amém? Então, como que a gente vai prosperar nas áreas da nossa vida? Financeira, abençoando,
dizimando, ofertando. Como eu costumo dizer, aquele que não tem uma oferta no seu bolso, em espécie, oferte a Deus o seu coração. E assim Deus o prosperará. Amém? Então, quero convidar os irmãos a se colocarem de pé, para que a gente possa estar dizimando e ofertando na casa do Senhor, para que a gente possa estar recebendo da parte de Deus a sua bênção sobre a nossa vida, assim como eu falei, em todas as áreas, não é só o financeiro, principalmente a nossa vida espiritual, a nossa vida ministerial, o nosso tempo com Deus. Assim o Senhor também nos prospera, nos trazendo o entendimento, o discernimento da palavra. Amém? Glória a Deus. Então, aquele que trouxe o seu dízimo, pegue o seu dízimo em sua mão, a sua oferta, e vamos estar orando ao Senhor para que Ele esteja abençoando o seu povo neste lugar, esteja prosperando o seu povo nesse lugar, em todas as áreas de suas vidas. Vamos curvar a nossa cabeça agora, vamos fechar os nossos olhos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus Cristo nós entramos na Tua presença nesta hora, Pai. Assim, Senhor amado, cumprindo a Tua palavra, Pai, da qual o Senhor diz, trazei os dízimos e as ofertas à casa do Senhor. E assim, Senhor amado, nos colocamos em obediência com os nossos dízimos e com nossas ofertas, Pai. Te pedindo, Senhor amado, que o Senhor venha guardar o Teu povo, venha livrar o Teu povo, venha prosperar o Teu povo, Senhor. Deus amado, querido e santo, a Tua palavra nos diz que se formos fiéis nos dízimos e nas ofertas, o Senhor abrirá as janelas dos céus, derramará a bênção sem medida, da qual o Teu povo não poderá suportar, Senhor. E assim cremos, Senhor amado, porque sabemos que o Senhor é fiel e justo para cumprir, Senhor, tudo o que tem prometido em Sua palavra, Pai. Por isso, no nome de Jesus Cristo, Senhor, coloco cada vida aqui diante da Tua presença, Pai. Deus amado, querido e santo, eu te peço a Tua bênção sobre a vida de cada um. Te peço, Senhor amado, a Tua proteção, a Tua prosperidade sobre a vida de cada um, Senhor. Assim, Deus amado, cumprindo, Senhor amado, o Teu mandamento, que é dizimar e ofertar em Tua casa, Senhor. Deus amado, querido e santo, muito obrigado por esse momento, obrigado pela Tua provisão, obrigado pelo Teu sustento, obrigado pela saúde que o Senhor tem derramado sobre o Teu povo, Deus, e no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós determinamos, Pai amado, que o Teu nome será sempre glorificado, honrado e exaltado neste lugar, ó Pai. No nome de Jesus, muito obrigado, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Pode trazer seu dízimo, a sua oferta. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe no nome de Jesus. Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Santo, maravilhoso Deus, que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao Teu santo nome, Senhor. Deus é maravilhoso. Amém, meu povo? Quero dizer que sou muito grato a Deus em todas as coisas. A Bárbara ali na hora da ministração, da adoração, teve um momento que ela disse que estamos vivendo tempos difíceis. E é uma verdade. Os tempos estão difíceis. E Jesus diz que não é para nós nos atemorizarmos, porque é apenas o princípio de dores. Então a gente se assusta aí com o vírus do corona, se assusta com enfermidades, se assusta com a situação financeira precária, se assusta com várias situações em nossa vida. E quando a gente se assusta, Jesus diz assim: não se atemorizei, porque é apenas o princípio de dores. O que Jesus está dizendo? Que há coisas piores para vir. Mas aquele que está em Cristo, aquele que perseverar até o fim, o Senhor vai dar a
coroa da vida. Oh, glória! Quero convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Samuel, capítulo 17. É um texto muito conhecido. Ali é onde a palavra de Deus nos fala de Davi e Golias. Um texto longo, mas eu quero ler uma boa parte dele, se não quase todo. Amém? Deus tem promessas para a nossa vida, e assim Ele cumprirá cada uma. Aleluia, Jesus. Santo e maravilhoso é o teu nome, Senhor. Vamos iniciar então do versículo de número 1. Eu quero pedir aos irmãos que prestem bem atenção nesse texto. Amém? 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 1 em diante. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, nos termos de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte, da banda da Quém. E o vale estava entre eles. E então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha da altura de 6 covados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés. E um escudo de bronze entre os seus ombros. E as hastes da sua lança era como órgão do tecelão. E o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. E adiante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio a companhia de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejamos. E ouvindo então Saul e todo o Israel esta palavra do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E Davi era filho de um homem de Efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram o nome dos seus 3 filhos:
que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu à manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para os teus irmãos uma efa destes grãos tostados e estes 10 pães, e corre e leva-los ao arraial, aos teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitará os teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então de madrugada se levantou pela manhã e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha. E a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem de fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras. Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois que ao homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará franca a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste as poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme a palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme a primeira palavra. E ouvindo as palavras de Davi ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderá ir pelejar, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomavam uma ovelha do rebanho. E saí após ele e feri, e livrei da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri e o matei. Assim feriu o teu servo, o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, enquanto afrontou o exército de Deus vivo. Aleluia, Jesus. Disse mais Davi:
O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre seu vestido e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. E o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi. O que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para que tu para te vir a mim com paus? O filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei as tuas carnes às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O que o Senhor está nos ensinando nesta noite com essa passagem de Davi e Golias? Aqui cita que esse gigante filisteu, ele saía todos os dias, de manhã e à tarde, e afrontava todo o exército de Israel. Todo o exército. E não havia um homem que se colocasse diante dele para pelejar contra ele. E isto ele fez durante quanto tempo? 40 dias. E nesses 40 dias não havia um homem que tivesse coragem suficiente para enfrentar o guerreiro filisteu. Se ele afrontava o exército de Israel todos os dias, amanhã e à tarde, então nós vemos que o exército de Israel foi afrontado quantas vezes? 80 vezes. E não se achou um homem com coragem em meio a todo aquele exército. Só que Deus tem as suas maneiras, os seus meios de trabalhar. Deus tem as suas maneiras, os seus meios de dar vitória. E trouxe a Israel a sua vitória através de um menino. Quando Davi estava apacentando as ovelhas de seu pai, a Bíblia nos relata aqui que veio um leão e veio um urso. E Davi era menino e estava só apacentando as ovelhas. E Davi tirou a ovelha das garras do leão e do urso. E o que ele fez? Os matou. Por quê?
Um menino tem capacidade de lutar fisicamente contra um leão e contra um urso? Se nós pegarmos... Como é que é teu nome? Se nós pegarmos o Mateus, que fica de pé, Mateus. Olhem bem para o Mateus. O Mateus tem condições de lutar contra um leão? Contra um urso? Davi, desde menino, sempre foi cheio do Espírito de Deus. Davi, desde menino, sempre foi revestido da unção e do poder de Deus. E por isso ele não teve medo do leão e não teve medo do urso. E diante daquele filisteu, que a Bíblia nos relata que era um gigante, e atemorizava todo Israel, trazia o medo, trazia o pavor, a ponto deles fugirem dele. Davi chega em frente ao exército inteiro, e sem medo algum, cheio do Espírito Santo de Deus, Davi diz assim: quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Isso tinham se passado já 40 dias. E Deus foi deixando. Deus não podia no primeiro dia levantar um homem no meio daquele exército para pelejar contra o filisteu? Podia, né? Deus deixou se passar 40 dias. Deus, como eu falei, tem seus meios e seus propósitos. Mas no final Ele sempre nos dá a vitória. Amém? Moisés subiu ao monte e ficou quantos dias? 40. Noé ficou na arca quantos dias? 40. O povo de Israel ficou quantos anos no deserto? 40. E o que Deus vai nos mostrando nisso? Que Ele tem um tempo para a gente pelejar, para a gente buscar, para a gente lutar, mas lá no final Deus nos dá a vitória. Jesus ficou quantos dias no deserto? 40. E Deus deixou se passar 40 dias de medo, de pavor no exército de Israel. E aí Ele levanta Davi. Davi chegando lá, o que ele diz? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Então ele se apresenta diante do rei, e o rei tenta diminuir Davi. E até poderia conseguir. Mas o que o rei não ia conseguir era diminuir o poder que estava sobre Davi. Assim como o tamanho daquele gigante não diminuiu o poder que estava sobre Davi. Davi, cada vez que declarava: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Cada vez que Davi declarava isso, Davi estava diminuindo o tamanho do gigante. E estava aumentando o poder de Deus sobre a vida dele. E assim Deus nos traz essa palavra. Como eu falei no início ali, a Bárbara citou que nós estamos vivendo dias difíceis. E realmente os dias estão difíceis. Os gigantes têm se levantado contra a nossa vida. Uns se levantam gigantes na enfermidade. Outros se levantam gigantes na vida financeira. Outros se levantam gigantes em meio a contrariedades no meio das famílias. Outros gigantes se levantam em meio aos casais para separar os casais. Outros gigantes se levantam lançando depressão. Outros se levantam lançando ansiedade. Outros gigantes se levantam para nos enfraquecer, para a gente parar de buscar a presença do Senhor em nossa vida. Então os gigantes têm se levantado sobre a nossa vida.
E eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem um gigante que tem nos afrontado todos os dias. Hoje na minha vida, esse gigante da enfermidade tem me afrontado. Na minha pessoa não, mas na minha família. Minha filha contraiu esse vírus do Covid, minha neta, meu genro, a minha cunhada, mais algumas outras pessoas da minha família já passaram por isso. Como eu já testemunhei aqui, o meu sobrinho é o milagre vivo do poder de Deus, que foi desenganado pelos médicos e através do jejum e da oração Deus trouxe ele de volta à vida. Mas só que eu tenho pelejado contra esse gigante. Eu tenho jejuado, tenho orado, tenho buscado, tenho repreendido, porque a Bíblia nos ensina que nós temos que lutar com as armas espirituais. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra potestades e principados que agem nas regiões celestiais, lançando esses gigantes contra nós. E Deus vem nos mostrar através dessa passagem de Davi e Golias, que assim como ele capacitou Davi a pelejar contra o gigante filisteu, a lutar contra o gigante filisteu, assim ele nos capacita também. Cada um de nós capacita a mim e capacita você, para que vá a peleja contra esse gigante que tem lhe afrontado. Mas o que a Bíblia nos ensina aqui? Davi foi bem claro, nos deu com certeza a arma que nós temos que usar. E eu não sei se vocês pegaram isso aí, mas cada vez que Davi falava, ele falava em nome de quem? Em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo, aquele que vive e reina para sempre. Davi não confiou no cajado dele. Davi não confiou na funda dele. Davi não confiou nas 5 pedras que ele pegou. O que ele falou? O que ele declarou para o filisteu? Tu vem contra mim com espada, com lança e com escudo. E Davi não disse assim, eu vou contra ti com o meu cajado. Eu vou contra ti com a minha funda e com as minhas pedras. Davi disse assim, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus de Israel vai te entregar na minha mão. E assim esse gigante que tem se levantado contra você nesses dias que estão passando, o Senhor entrega na tua mão. Basta a gente se colocar diante do Senhor e buscar a presença dele, orar, pelejar no mundo espiritual para que esse gigante venha cair por terra. E tenha certeza que esse gigante cai por terra nessa noite. Tenha certeza que o Senhor entrega na tua mão esse gigante. Nós que estamos aqui na congregação assentados, sendo ministrado pelo Espírito Santo do Senhor, você que está aí na sua casa, tome posse dessa palavra, que o Senhor entrega esse gigante na tua mão. Quem vem sofrendo com depressão, com ansiedade, o Senhor entrega esse gigante na tua mão nessa noite. Aqueles que têm alguma contrariedade em meio à família, alguma desavença, o Senhor cancela isso nessa noite. A bênção do Senhor está sendo derramada nesta noite. O Espírito do Senhor vem capacitando cada um de nós com poder e com autoridade para pelejar em nome do exército do Deus vivo. Muitas vezes a gente se sente fraco, se sente abatido, muitas vezes a gente se sente oprimido, se sente com medo, mas o Senhor diz o quê? Vai que eu vou à tua frente. Eu sou o Senhor dos exércitos. Essa guerra é minha e não é tua. Então vai que a vitória é tua. Deus tem nos ensinado isso através da sua palavra desde o início da criação. Ele sempre esteve à nossa frente.
E Davi, sendo menino, ele enfrentou o leão, matou o leão, enfrentou o urso, matou o urso, e aquele gigante, ele mesmo declarou no nome do Senhor que não era nada na frente dele, que o Senhor entregaria na mão dele. Muitas vezes até no nosso ministério, a gente se sente fraco, oprimido e abatido. Muitas vezes a gente não se agrada de alguma coisa. E o primeiro pensamento que vem é o quê? Vou parar. Vou desistir. Não é para mim. Quantos homens e mulheres de Deus, escolhidos de Deus, consagrados por Deus, que desistiram da caminhada. E o Senhor quer o quê? O Senhor só quer que a gente vá à peleja no nome dEle, para que a gente tenha vitória. Aqui nessa passagem fala que o exército dos filisteus estava de um lado do vale e o exército de Israel estava do outro lado do vale. E o gigante se apresentava onde? No meio do vale, afrontando o exército. Aquele gigante, ele tinha total confiança, porque era homem de guerra. Era forte, era grande e tinha estratégias de guerra para vencer. Só que aquele gigante representava um exército. E esse exército representava uma cidade, um povo. E Davi, como não teve um homem no exército de Israel que se pôs diante da peleja, Davi se colocou diante da peleja, representando o exército de Israel. E todo o exército de Israel representava o povo. O que a gente vê aqui? Que era para sair uma guerra naquele dia, uma batalha de exército contra exército. E não ocorreu. Deus usa um menino para dar vitória ao povo de Israel. E esse menino foi a peleja. Foi contra o gigante. E a Bíblia nos diz que esse gigante cai por terra. Cai prostrado com o rosto em terra. E Davi vai e toma a mão de sua espada e corta a sua cabeça. E assim entrega a vitória no nome do Senhor ao povo de Israel. E assim como Golias foi a peleja com Davi e Davi prevaleceu, assim nós somos os Davis de Deus nessa época, nesse tempo. Cada um de nós aqui é Davi. Cada um de nós é revestido com a autoridade e poder de Deus para pelejar contra os gigantes que têm se levantado contra a nossa vida. Por que eu digo isto? Porque cada um de nós aqui representa uma família. Eu tenho que pelejar. Eu tenho que lutar. Eu tenho que alcançar a vitória no nome de Jesus. Porque se eu esmurecer, se eu enfraquecer, se eu desistir, esse gigante tem vitória e eu sou derrotado. E assim como Davi representava o exército e o exército representava o povo, eu represento a minha casa, eu represento a minha família. Você representa a sua casa, você representa a sua família. E se a gente perder, se a gente esmurecer, enfraquecer e for derrotado, não é só eu que vou ser derrotado. A minha casa cai, a minha família cai e todo o povo que está na minha volta cai. A igreja cai. Então, a Bíblia nos ensina a buscar ao Senhor, ser fortalecido pelo seu poder e assim vencer o gigante. O gigante que tem se levantado a cada dia. Quantas vezes a gente desistiu
no meio da caminhada. Eu vou parar. Só que o Espírito de Deus vem e nos renova. O Espírito de Deus vem e nos fortalece. O Espírito de Deus vem e nos levanta e a gente segue em frente à batalha. Segue em frente pelejando. Por isso Davi teve vitória sobre este gigante. Por isso Davi se colocou diante do rei e disse para o rei que antes do gigante ele já tinha vencido o leão e o urso. O que ele estava dizendo para o rei? Que o exército inteiro não tinha buscado a presença de Deus. O exército inteiro tinha buscado o medo. Tinha buscado se esconder. Tinha buscado fugir da presença do gigante. Então nós temos que não ter medo. Não podemos nos esconder. Somos guerreiros do Senhor. A Bíblia fala que nós somos os guerreiros da última geração. Os finais dos tempos estão aí. E eu creio que não passa dessa geração. Então nós somos os guerreiros da última geração. E esses guerreiros têm que se levantar como Davi. Davi nesses 40 dias, no final desses 40 dias, se levantou contra esse gigante e prevaleceu contra ele e teve vitória. Nós temos ali no livro de Mateus, capítulo 4, que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quantos dias ele ficou lá? 40 dias. E depois dos 40 dias, veio o tentador. E ali começou a peleja de Jesus e o tentador. E Jesus, combatendo o tentador pela palavra, teve vitória. E a Bíblia diz que o tentador saiu de sua presença. E os anjos do Senhor vieram e o serviram. Pois saiba que quando você se levantar com autoridade e poder no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor vai entregar a vitória na tua mão, esse gigante vai cair por terra. E os anjos do Senhor vão vir, assim como vieram a Jesus, e vão lhe servir. Eu posso testemunhar isso com autoridade na palavra de Deus. Porque eu sempre falo isso, que pode me acontecer o que for, mas de Jesus eu não largo. E tenho buscado, tenho crido no poder e na palavra do Senhor. E assim tenho feito e tenho orado, e assim o Senhor tem respondido. Como falei para vocês, a minha filha teve esse vírus do Covid, teve muito mal. E na segunda-feira passada, ela foi para a clínica da Unimed, da qual ela tem o convênio. Fez o exame de novo e não liberaram mais ela. Disseram para ela: a gente vai ter que arrumar um leito no hospital e tu vai ter que ser internado, porque teus pulmões já estão quase 50% comprometidos. E como a mãe dela estava já hospitalizada com câncer desde fevereiro, início de fevereiro. Né, amor? E a mãe dela, nesse dia de terça-feira, a mãe dela veio a óbito. O dia da internação dela, a mãe dela faleceu. E aí a minha filha disse bem assim: eu não vou ficar no hospital. E o médico falou bem assim para ela: tu não pode sair. Tu tem que ser internada e vai ter que ser tratado o teu pulmão.
E ela disse: eu vou me despedir da minha mãe, eu não vou ficar aqui. Então assinaram um termo de responsabilidade, entregaram na mão do médico, e eu estava orando por ela desde o início. Eu, a Jaine, a igreja, estávamos orando pela vida dela desde o início. E naquele mesmo dia que ela saiu do hospital para ir sepultar a mãe dela, com o pulmão praticamente 50% comprometido, com falta de ar, com febre, com tosse, com dor, com todos os sintomas e sequelas que esse vírus traz, ela saiu do hospital daquele jeito para ir sepultar a mãe dela. E a gente orando, ela me ligou e eu disse para ela: amém, filha, vai, o Senhor é contigo. E Deus deu vitória para minha filha naquele dia, porque ela saiu do hospital para sepultar a mãe dela e Deus curou ela totalmente, na mesma hora. E para a glória de Deus, para testemunhar o poder de Deus, eu estou testemunhando isso, que foi mais um gigante que caiu por terra, mais um gigante que estava me afrontando e caiu com o rosto em terra, no nome de Jesus. A minha neta também estava e Deus a curou. E estou com a minha cunhada entubada aqui no Becker, foi entubada hoje. E o meu genro internou agora à tarde no Hospital Divina Providência. Me mandou uma mensagem, estava lá no hospital, e ele disse: sogro, não te preocupa, porque Deus me visitou nesta madrugada. E Ele disse que vai limpar os meus pulmões, sogro. E eu disse para ele: amém. Vai nessa tua força que o Senhor é contigo. Por que eu estou testemunhando isso, igreja? Porque a gente tem que lutar com fé. Usar o poder que Deus tem colocado em nossa mão. O poder da oração, o poder do jejum, do propósito com Deus, para a gente poder derrubar esses gigantes. Davi lançou mão da funda e tocou essa pedra no gigante e derrubou ele. E aí a gente olha para a funda e olha para a pedra. Mas só que Davi venceu esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. E não há gigante que se pare diante daquele homem de Deus, daquela mulher de Deus. Por quê? Porque maior do que esse gigante é o Deus que nós servimos. Amém? E assim o Senhor tem nos capacitado, com todo o seu poder, com toda a sua grandeza, com toda a sua autoridade, para que a gente venha determinar a esses gigantes que eles caiam por terra no nome de Jesus, não importa qual for a área da nossa vida. Eu, como já testemunhei, esses gigantes têm se levantado na minha vida nessa área de enfermidade. Tem muitos que são na área financeira, passando dificuldades financeiras. Se levante em oração, se levante em propósito com Deus, se levante em jejum, e esse gigante cai por terra. Como já citei, a depressão é um gigante que tem também assolado a humanidade. Quantas pessoas têm tirado a própria vida com depressão e não têm buscado as armas que o Senhor tem colocado em suas mãos. O Senhor vem nos ensinar aqui a pelejar, a lutar. O Senhor vem nos ensinar aqui a ter certeza da vitória. Davi era menino, era franzino e era de boa aparência. Golias era gigante, era forte e era guerreiro, preparado. Davi não tinha preparação nenhuma de guerra. E muitas vezes a gente acha aqui que não está preparado para enfrentar o problema.
Só que o Senhor nos reveste da sua armadura. A armadura de Deus, conforme fala ali no livro de Efésios, capítulo de número 6, que nós temos que nos revestir da armadura de Deus para pelejar e vencer o dia mau. Hoje nós vivemos o dia mau, mas não podemos esmurecer na fé. Hoje nós vivemos o dia mau, mas temos que ter certeza da nossa vitória. Assim como Deus sustentou Davi, fortaleceu Davi e deu vitória para Davi, assim será na vida de cada um de nós. Amém? Que você venha tomar posse nessa noite do poder e da autoridade de Deus. Que você venha tomar posse nessa noite da sua vitória. Venha se levantar como Davi. O Israel de Deus todos eram. Todos. Mas só um teve coragem. Só um se levantou e foi à peleja. Então que a gente venha ser como Davi. Que a gente venha enfrentar o problema. Venha enfrentar a dificuldade. Venha enfrentar toda e qualquer situação contrária ao que Deus tem para a nossa vida. Hoje a gente pode estar triste por um familiar hospitalizado, pode estar triste por um carro estragado, pode estar triste por alguma desavença ou contrariedade com o irmão, com o pai, com a mãe, pode estar triste com o ministério, mas o Senhor te convida hoje nessa noite para se levantar como Davi, que Ele entrega a vitória na tua mão. Por que o Senhor nos fala isso? Porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece as nossas fraquezas e as nossas dificuldades. E muitas vezes a gente não sabe como lutar. Muitas vezes a gente não sabe como que a gente vai reagir diante da situação. Mas o que devemos fazer, o que nós devemos fazer é o que a Bíblia nos ensina. Buscar a presença de Deus a todo tempo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o teu coração. Então, cada vez que a gente buscar a presença de Deus, cada vez que nós nos aproximarmos de Deus, assim cada vez mais nós vamos ser fortalecidos pelo poder do seu Santo Espírito. Cada vez mais nós vamos ser capacitados pelo poder do Santo Espírito de Deus. Atos capítulo 2 ali diz que estavam todos reunidos numa mesma casa. E veio como um vento, como impetuoso, e entrou naquela casa. E todos foram cheios do Espírito de Deus. E assim Deus quer fazer nesta noite. Quer entrar na sua vida, quer entrar na sua casa, te revestir do Espírito dele, te capacitar e te dar autoridade para te ir à peleja, essa peleja que tem se levantado contra a tua vida, esse gigante que tem se levantado contra a tua vida, o Espírito do Senhor vai te dar capacidade para te vencer. Você terá vitória no nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, Jesus. Santo, maravilhoso é o teu nome, Senhor. Glória, 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 glória te dou, Pai amado. Se eu tivesse esmurecido na minha fé, talvez hoje eu não estaria com a minha filha aí. O gigante ia derrubar, assim como me derrubou, ia derrubar ela também.
E por muitas vezes eu lutei assim em favor da minha família. No início da minha caminhada, eu lutava em oração, em jejum por toda a minha família. E chegou um ponto que eu me senti fraco e eu disse para Deus assim: Senhor, por que só eu, crente, no meio de todo esse povo? A minha família, contando hoje aqui em Gravataí, eu creio que dá beira 200 pessoas hoje, se não passa. Muito grande. Só aqui em Gravataí. Tem mais familiares na cidade de Santa Cruz do Sul. E eu me encontrava lutando em meio a essa família, pedindo conversão, pedindo que eles se entregassem a Jesus. E os gigantes se levantando cada vez mais, porque a gente sabe como é que é no mundo lá fora, a vida mundana. Era bebida, era festa, era tudo. E eu, pela graça e pela misericórdia de Deus, já estava liberto de tudo isso. E eu clamava a Deus pela vida de cada um familiar meu. Meus irmãos, meus pais, meus primos, tias, tios, sobrinhos. E não via resultado. E chegou uma certa vez que eu disse para Deus: eu vou parar de lutar. E Deus disse bem assim: continua. Continua, porque lá na frente tu vai ver a vitória que eu vou te dar. E assim, a minha filha se converteu. E assim, a minha outra filha, pela graça de Deus, nasceu em berço cristão. E assim eu vi o meu pai retornando a Jesus, se reconciliando com Cristo. E assim eu vi a minha mãe voltando para o Evangelho. E assim eu vi um irmão meu, um dos meus irmãos, se convertendo. Deus resgatou ele do mundo das drogas e trouxe ele. E hoje ele também ministra a palavra, prega, ora, jejua. E é uma bênção na mão de Deus. E assim Deus começou a fazer a cada dia em meio à minha família. E hoje eu tenho meus irmãos, tenho irmã, tenho filhos, tenho esposa, tenho minha mãe, tenho meu pai que já está na glória, tenho meus sobrinhos, todos, quase todos, a maioria está convertido ao Evangelho de Cristo. Esse testemunho é para dizer que eu pelejei contra esse gigante do mundo aí fora. E Deus começou a me dar a vitória de cada vida que Ele trazia da minha família para dentro da igreja. Quantos de nós aqui temos nossos familiares que ainda não são salvos? Isso é um gigante que não permite que eles ouçam a palavra de Deus e não se convertam ao Evangelho do Senhor. Então nós temos que pelejar contra esse gigante para que a nossa família venha a ser liberta, para que a nossa família venha a se converter ao Evangelho de Cristo e assim alcançar a salvação. Davi nos ensina isso. Davi foi sozinho lá na peleja contra o Golias. Mas a bênção foi para todo o Israel. Davi não foi para a peleja por causa da filha do rei, que o rei ia dar. Não foi para a peleja por causa das riquezas que o rei ofereceu. Não foi para a peleja para a casa do seu pai ser isenta de imposto. Davi foi para a peleja simplesmente porque ele sabia quem ele era em Deus. Foi para honrar e para glorificar e para exaltar o nome do Senhor dos Exércitos. E assim Deus fez ele ter vitória. E assim Deus tem vitória para nós. Se nós nos levantarmos como guerreiros, mesmo hoje a gente se olhando e se achando pequeno,
se achando fraco, se achando sem capacidade, nós nos levantarmos e sermos revestidos da armadura de Deus, sermos revestidos do poder de Deus e tomar essa autoridade na nossa mão, tomar essa autoridade nos nossos lábios e partir para a peleja. E cada um aqui alcançar a sua vitória. Amém? Que possamos ser os Davis na mão do Senhor, para que esses gigantes venham cair por terra. E se você quiser nessa noite, esse gigante cai por terra esta noite, é só você se colocar em posição de guerra e deixar Deus usar você. Amém? Quem aqui quer derrubar o gigante esta noite? Glória a Deus. Aqui nós vimos muitos Davis de Deus. Então essa noite nós vamos derrubar esses gigantes. Vamos derrubar esse gigante do coronavírus através do clamor, da oração, do jejum, da subida do monte, através da intercessão na igreja, através da oração dentro dos nossos lares, através dos propósitos que a gente faz diante do Senhor. Esse gigante do corona vai cair por terra, no nome de Jesus Cristo. Esse gigante que tem afrontado a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, vai cair por terra, em nome de Jesus. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Aleluia, Senhor. Glória, glória, glória ao teu santo nome, Jesus. Santo, poderoso é o Senhor, o general da guerra, aquele que vai à nossa frente,